Bem-vindo ao canal Escatológico. A loucura do mundo é vencida pela loucura de Cristo. O apóstolo Paulo afirmou com clareza: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. O sistema deste mundo é construído para dar honra, conceder honra àquilo que vai de encontro à verdade de Deus. Mas a sabedoria deste mundo, acrescenta o apóstolo dos gentios, é loucura diante de Deus. Não apenas a sabedoria que chamamos de conhecimento, mas a sabedoria em termos de conduta e valores sobre os quais os seres humanos pautam a vida. Em resumo, o fundamento. 1 Coríntios 3,10 afirma: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Bom, nós temos visto aí, no nosso país, temos visto, mundo afora, que alguns têm edificado sobre ideologias e falácias. De repente você conhece aí alguém da sua própria família que tem edificado a vida sobre falsos conceitos, sobre falsos valores. De repente você mesmo está fazendo isso. Então, a palavra de Deus afirma que tudo Deus fez formoso. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E também colocou a eternidade no coração do homem. E sem que o homem possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Porque o nosso conhecimento, ele é finito. Então não podemos alcançar aquilo que está além do que a nossa mente humana consegue atingir, consegue penetrar ou discernir. Então, o texto bíblico de Eclesiastes, verso 11 do capítulo 3, afirma que Deus colocou no coração do homem o anseio por algo além dessa vida ordinária, aqui na terra. Então ele colocou esse sentimento de transcendência, esse desejo de transcender o tempo, de transcender a nossa vida ordinária de poucos anos, aqui nesta realidade terrestre. Então Deus colocou dentro do seu coração esse anseio. O ser humano, seja ele quem for, sempre vai procurar por algo perene. Porque sabe bem lá no fundo que a morte, o desaparecimento, não é algo natural. A palavra de Deus ensina que a morte
ingressou no mundo pelo pecado, pela desobediência dos nossos primeiros pais, né, que tinham tudo ali, né, à mão, né, tinham a vida plena, mas abriram mão disso. E uma das ideologias mais falaciosas e enganadoras é a da religião socialista, que pretende substituir a ânsia humana por Deus, a ânsia humana por transcendência, por uma religião materialista. Na verdade, né, vou pegar aqui, nessa obra aqui, ó, nesse livro que eu já falei para vocês, Política, Ideologia e Conspirações, nós vemos revelada a verdadeira face de Karl Marx. Vocês sabem quem é Karl Marx, não é? Um fantoche que ele passa. Esse livro revela que ele não passava de um fantoche dos Illuminati. Né? Então, vou ler aqui para vocês. Karl Marx foi contratado para escrever o Manifesto Comunista. Isso não saiu da cabeça dele. Todo aquele lixo, né? Poderia ter saído, que a cabeça do cara era vazia de tudo, né? Só cheio de porcaria. Mas, na verdade, ele foi contratado para escrever o Manifesto Comunista. Um pega-trouxas, né? Um manifesto comunista, é um pega-trouxas demagógico para atrair as massas por um misterioso grupo que se autonomeava a Liga dos Homens Justos. Como é que o cara pode ser justo se ele descria do próprio Deus, gente? Né? Quem é que nos justifica? É a palavra viva de Deus, que é Cristo. Ele nos justifica, né? Bom, na realidade, o Manifesto Comunista já estava em circulação havia muito tempo, quando o nome de Karl Marx passou a ter reconhecimento suficiente para estabelecer sua autoria do Manual Revolucionário. Tudo o que ele fez de fato foi atualizar e codificar com exatidão os mesmos planos e princípios revolucionários escritos 70 anos antes por Adam Weishaupt, o fundador da Ordem dos Illuminati da Bavária, ou da Baviera. E no meu livro Os Reis que Virão, falo muito sobre isso, né? Sobre esses Illuminati, a sua origem, desenvolvimento e planos. Interessante que nesse livro aqui tem essa afirmação e que vem bem a calhar, né? Mais uma revelação sobre a verdade que tem ocorrido no mundo. Bom, e ele continua. E como é universalmente reconhecido pelos estudiosos sérios do tema, estudiosos sérios, a Liga dos Homens Justos era simplesmente uma extensão dos Illuminati, que foram forçados a ir para a clandestinidade depois que uma batida policial conduzida pelas autoridades bávaras os desmascarou em 1786. Bom, então você aí que se diz socialista, né? Você aí que prega o comunismo, o petismo, né? Que se deixou enganar, né? Infelizmente, você foi um trouxa que se deixou enganar por um satanista sem vergonha, safado, pilantra, um fantoche nas mãos dos Illuminati, né? Então você é um dos responsáveis. Você é responsável. Você que
crê nisso, no socialismo, como a solução para os problemas da humanidade, como a solução para a sua escravidão, você é corresponsável, né? Você que prega essas bobagens aí, que apoia esse bando de corrupto, né? Que está aí espoliando os países, né? E isso não é só no Brasil, não. Vocês vão entender aqui agora o que significa, né? O que é esse negócio de socialismo, né? E você que acha que isso é uma coisa boa, né? Interessante que ele revela aqui por que são os ricos, né? Nós sabemos que esse livro é bem anterior ao famoso George Soros, que hoje é um bilionário, né? Que financia regimes socialistas. Mas por que eles fazem isso? Bom, essa obra ela foi publicada originalmente em 1971. Então, os personagens a respeito do qual ela trata, né, são aqueles daquela época. Eu vou ler aqui na íntegra aqui essa parte desse texto. Bom, ele fala: os Estados Unidos estão sendo socializados. Bom, não é só lá, né? E todos sabem disso. A esse respeito, um homem comum talvez dissesse: sabe de uma coisa? O que eu nunca vou conseguir entender é porque toda essa gente riquíssima, como os Kennedy, os Ford, os Rockefeller e outros, defende o socialismo. Porque os super ricos são socialistas? Não são eles que mais têm a perder? Quando comparo a minha conta bancária de Nelson Rockefeller, acho até engraçado que eu seja contra o socialismo, enquanto ele o promove por aí. Será que é mesmo engraçado? O autor pergunta. Na realidade, há uma enorme diferença entre aquilo que as pessoas que o promovem definem como socialismo e o que o socialismo é de fato na prática. A ideia de que o socialismo é um programa de distribuição de riqueza é rigorosamente uma história da carochinha para convencer as pessoas a cederem a própria liberdade a um governo coletivista totalitário. Ainda que os adeptos, que são aqueles, né, que são usados pelos conspiradores para promover os seus intentos, quer dizer, os adeptos aqui são os idiotas úteis, que é você, socialista, você, comunista, você, petista. Você é o idiota útil, o adepto, o miserável, que é utilizado como massa de manobra pelos canalhas que realmente detêm o poder, certo? Então, ainda que os adeptos nos digam que estamos construindo o paraíso na Terra, estamos, na verdade, construindo uma jaula para nós mesmos. Estamos, na verdade, construindo uma jaula para nós mesmos. Então você está construindo essa jaula. E você acha que você vai romper as amarras que prendem você. Você comunista, socialista. Bom, você não se espanta com o fato de que a riqueza pessoal de alguns dos indivíduos que mais fazem pressão pelo socialismo esteja protegida em trustes familiares e fundações beneficiárias de isenção fiscal? Sabe-se que Rockefeller, Ford e Kennedy são favoráveis a todo programa socialista conhecido pelo homem que resulte em aumento de impostos.
Como é essa falácia aí desse aquecimento global, que é uma pressão feita por organismos internacionais, principalmente a ONU, para tirar, né, para cobrar mais imposto das nações, né, para financiar o socialismo pelo mundo afora. E você, idiota, vai lá e acredita no Greenpeace, entendeu? Esse bando de, sabe, de idiota útil aí que fica recebendo dinheiro, né, do Jorge Soros e pegando dinheiro de vocês aí na rua, né? E você vai lá, pô, ajuda um pobre, cara. Para de dar dinheiro para essas organizações aí, né? Paga um prato de alimento pro cara que tá lá na rua passando fome. Fica financiando o socialismo e os caras cada vez mais ricos, né? Bom, sabe-se que Rockefeller e Ford e Kennedy são favoráveis a todo programa socialista conhecido pelo homem que resulte em aumento de impostos. Contudo, vejam só, eles mesmos praticamente não pagam impostos. Um artigo publicado pela North American Newspaper Alliance em agosto de 1967 revela que os membros da família Rockefeller, apesar de sua enorme riqueza, na realidade não pagam imposto de renda. O artigo revela que um deles pagou o enorme total de $685 de imposto de renda em um ano recente. Deve ter sido o ano 69, né? Quando mandaram o homem à lua lá, eles devem ter. Mandaram o homem à lua. Né? Ajudaram a NASA. Tá. Os Kennedy são donos do Merchandise Mart de Chicago, de mansões, iates, aviões, tudo sob propriedade de uma miríade de fundações e trusts familiares. Ela explica aqui que esse Merchandise Mart é o icônico edifício comercial de Chicago, que quando foi inaugurado em 1930, era o maior do mundo em área. Imposto, aí ele fala aqui, imposto é para peão, imposto é para você, seu idiota, viu, comunista, viu? E, no entanto, hipócritas como Rockefeller, Ford e Kennedy posam de grandes defensores dos oprimidos. Se estivessem preocupados de verdade com os pobres, em vez de usar o socialismo como um meio para alcançar poder político pessoal, eles se desfariam da própria fortuna. Não há nenhuma lei que os impeça de doar a própria riqueza às pessoas aflitas pela pobreza. Será que não deveriam dar o exemplo e praticar o que pregam? Se advogam a distribuição da riqueza, não deveriam começar pela própria, em vez daquela da classe média que paga quase todos os impostos? Quer dizer, como é lá, aqui também é, né? Porque Nelson Rockefeller e Henry Ford II não doam as próprias fortunas, conservando apenas o suficiente para manter-se na média nacional. Pode-se imaginar Ted Kennedy abrindo mão da mansão, do iate, do avião e indo morar como o resto de nós a uma casa 80% financiada? Geralmente se diz que os super ricos dessa elite são socialistas porque têm complexo de culpa de ter dado riquezas que não ganharam. De novo, eles poderiam resolver esse suposto complexo de culpa simplesmente destituindo-se da riqueza imerecida. Sem dúvida, existem muitos ricos bons moços que ganharam complexo de culpa de presente dos professores de faculdade, mas isso não explica a ação de adeptos, como os Rockefeller, os Ford e os Kennedy. Todas as ações deles os traem e revelam que têm fome de poder. Mas a Confederação dos Super Ricos não é hipócrita quando defende o socialismo, embora pareça contraditório que trabalhe por ele e pela destruição da livre iniciativa. A verdade é que não é. Nosso problema é que a maior parte de nós acredita que socialismo é aquilo que os socialistas querem que acreditemos, que é um programa de distribuição de riqueza. Essa é a teoria. Mas é assim que funciona? Examinemos os únicos países socialistas.
de acordo com a definição socialista da palavra, existentes no mundo hoje, são os países comunistas. Os próprios comunistas se referem a eles como países socialistas, como em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui, na realidade do socialismo, tem-se uma pequenina elite oligárquica no topo, geralmente não mais que 3% da população, controlando toda a riqueza, toda a produção e a própria vida dos outros 97%. É isso que você quer, seu idiota? Com certeza, né? Sem dúvida, até os mais ingênuos observam que Brejnev não vive como os camponeses pobres das vastas estepes russas. Mas, de acordo com a teoria socialista, ele deveria fazer exatamente isto. Se entende-se que o socialismo é um programa de distribuição de riqueza, mas antes, na realidade, um método de consolidação e controle da riqueza, então o aparente paradoxo dos super-ricos que promove o socialismo não é mais um paradoxo de maneira alguma. Em vez disso, ele se torna a ferramenta lógica, perfeita mesmo, de megalomaníacos famintos de poder. O comunismo, ou mais precisamente o socialismo, não é um movimento das massas oprimidas, mas da elite econômica. O plano dos conspiradores adeptos, portanto, é socializar os Estados Unidos, não comunizá-lo. E como isso será alcançado? Bom, então ele mostra aqui, né, que o método é justamente o que tem acontecido aqui recentemente no Brasil. É a defragmentação, né, do poder para uni-los, né, em um controle absoluto do poder executivo. Né? Vejam só, ele coloca um quadro aqui e explica que a República Constitucional, o que ela prevê? Ela prevê que o poder ele não é um poder absoluto, ele é fragmentado, né? Cada um dos poderes tem um pouco de poder, né? E aqui tem o socialismo, que eles chamam de democrático, onde o poder executivo tudo controla, né? É o que está ocorrendo na Venezuela. E se nós não tivermos cuidado, pode ocorrer isso aqui no Brasil, né? Um vagabundo sem vergonha qualquer, né, dominar tudo, né? A ditadura do proletariado, né? Então aqui a ditadura, vejam só, esse quadro ele explica assim: a ditadura era impossível na nossa república porque o poder era amplamente difuso. Na verdade, a difusão do poder, né? É uma fragmentação em forma de difusão, né? O poder se espalha entre os outros poderes. Isso aqui é o famoso freios e contrapesos, né? Hoje, à medida que nos aproximamos do socialismo democrático, todos os poderes estão sendo centralizados no ápice do ramo executivo do governo federal. Essa concentração de poder torna a ditadura inevitável. Quem controla o presidente tem controle indireto sobre virtualmente todo o país. Então vejam só. Quem controla o presidente, não é? Quem controla? Quem é que controla o presidente? São grupos, né? Os caras, né, não passam, na verdade, de fantoches, né? O filósofo inglês Thomas Hobbes observou: liberdade é o governo dividido em pequenos fragmentos. E é isso que ocorre. Então, por que ocorrem as opressões? Porque você é um desconhecedor da palavra de Deus. Você é um homem oprimido pelo pecado, que acha que as estruturas sociais é que deixaram seu filho drogado, é que deixaram
seu filho pensando um monte de bobagem, né? Não, são as estruturas sociais, né? É porque, às vezes aí, né? O cara que te roubou lá, não, ele não é o pecado. São as estruturas sociais que fizeram deste homem ou desta mulher um bandido, né? Aí os engravatados que estão roubando a nação, né? Não, é a estrutura social. E às vezes os caras são super bem nascidos, né? Não, não é o pecado não, né? Então, como fala aqui em Eclesiastes, né? Eclesiastes capítulo 4. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Né? Por que ocorrem essas opressões? Por que tem ocorrido? Porque vocês, comunistas, vocês, socialistas, vocês, pregadores da mentira, vocês retiram de Deus, ou vocês retiram o próprio Deus e seus valores da realidade para serem servos de Satanás e dos falsos valores do diabo. Os servos do comunismo, os servos do comunismo prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos. Vejam como, né? Vejam, observem como eles têm subvertido a nossa sociedade, né? Sob o pretexto da liberdade, que não passa de licenciosidade ou libertinagem. Então é só assistir qualquer programinha aí dessas redes de TV, da TV aberta. Né? São os caras aí fazendo apologia a criminosos, né? E fazendo apologia, dizendo que é uma pessoa que conviveu, foi amante de bandido, é um exemplo de vida, né? Então é isso tudo, né? Então esses pregadores são os pregadores de falsas doutrinas. E eles estão descritos em 2 Pedro, né? Capítulo 2, versos 17 a 19. Né? Então eles acham aí que eles estão pregando a liberdade, né? Não vamos libertar a nação, somos revolucionários, né? Não passam de falsos mestres, guiados pelo capeta, pelo demônio. Então vejamos aqui. Bom, tem aqui, o verso 1 fala assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduziram dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Tem muita gente por aí, né, que se imiscuiu dentro do meio cristão e começa a pregar esse comunismo, esse socialismo, como se nosso Deus, né, soberano Senhor, concordasse com isso. Vejam só o que eles fazem, esses falsos mestres, né? Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então os falsos mestres desviam as pessoas da fé, pervertendo a liberdade do evangelho em desculpa para a libertinagem. Uma liberdade que não tem seu fundamento na palavra de Deus e nos seus mandamentos leva unicamente à escravidão. A liberdade verdadeira não está no pecado, mas em Cristo. Fica a dica.